Eu sou Edger William, sou produtor cultural e, dentre outras funções que eu exerço dentro da arte, sou escritor. Essa Pocket Oficina, inicialmente, foi programada para ser uma oficina interativa por meio da plataforma Zoom, através do projeto Segundo Madeira Festival de Teatro de Rondônia, que é um projeto realizado por meio da Lei de Incentivo Federal, uma iniciativa da Zenital Produções, e patrocínio do Banco da Amazônia, realização da Secretaria Especial de Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal. Todavia, contudo, entretanto, apesar de termos recebido inscrições para participar da oficina, como a oficina foi realizada em horário comercial, acreditamos que seja esse motivo, as pessoas que se inscreveram não participaram. Então, nós decidimos realizar aqui uma síntese da oficina, né, para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo e para que, de algum modo, essa ação, que é uma ação de contrapartida do projeto, né, ela se reverbere em pessoas que querem aprender ou querem desenvolver uma escrita criativa. A primeira coisa que a gente tem que entender sobre a escrita é que só escrevemos a partir do exercício da escrita. Nós só melhoramos e aprimoramos e escrevemos bem se escrevermos muito. E eu tenho um exemplo muito vivo na minha cabeça, na minha mente, né, de um escritor que é o Oscar Wilde, que escreveu muitas coisas, escreveu muitas peças de teatro, né, já que essa oficina é uma contrapartida de um evento de espetáculos teatrais. Oscar Wilde escreveu inúmeras peças. Entretanto, apenas um romance. Mas não é porque ele escreveu apenas um romance que ele não escrevia outras coisas, né? O romance dele é fantástico, é uma obra-prima da literatura. Apesar de ter sido apenas um livro escrito e publicado, ele escrevia muitas outras coisas. Então, isso a gente precisa perceber, né, na história de grandes escritores, sejam escritores de roteiros, escritores roteiros para cinema, dramaturgias para teatro, escritores de romances ou outros gêneros textuais. Todos os bons escritores escrevem muito. Então não adianta a gente achar que no primeiro texto ele sairá bem. É preciso dar tempo para as coisas amadurecerem. E a escrita é uma delas. Partindo desta premissa de que para se escrever bem precisa se escrever muito, é necessário que a gente tenha em mente que para você ter uma escrita criativa, uma escrita rica, é necessário que você tenha bagagem, é necessário que você tenha leituras, leituras de textos e leituras de outras linguagens artísticas e leituras de mundo. Quando a gente fala de linguagens artísticas, você pode ter no repertório aí quadros, né? Eu parei por conta desse ruído do carro de polícia, mas me ocorre também que essa sonoridade, perceber a cidade, perceber o lugar onde você vive, ou até mesmo imaginar outros lugares, né? Porque esse é um ambiente que não é muito comum em algumas cidades que são mais pacatas, mas você precisa ter uma noção do que ocorre em uma cidade grande quando você projeta a escrita de uma cena, de um capítulo, enfim, a escrita de uma história que se passa numa cidade grande. Por isso a leitura de mundo. A gente precisa ter bagagem de paisagens sonoras, de paisagens visuais, enfim. Mas voltando, que agora o ruído passou. Quando a gente pensa em leituras de linguagens artísticas, né, quando você é uma pessoa que conhece de obras, de gravuras, de pinturas, de artes plásticas de modo em geral, quando você é uma pessoa que assiste muito filme, que assiste série, que está sempre sendo encharcado, banhado por histórias, né? E principalmente quando você é do tipo que lê muito, que lê muitos livros, que lê muitos roteiros,
e peças de teatro, e aqui a gente vai falar de diversas linguagens da escrita, porque a escrita criativa ela pode ser aplicada em qualquer gênero textual, né? Então, essa ideia de você ter bagagem e leituras, não vamos nos prender na ideia de apenas termos leituras de textos. Vamos pensar na leitura de mundo, na leitura de obras, né? Então, esteja sempre atento ao que acontece ao seu redor. Às vezes, a forma que a pessoa caminha, ela te dá material, ela te dá inspiração para a escrita de um parágrafo, de um capítulo, né? E aí, quando eu penso que a forma que uma pessoa caminha pode me motivar a escrever algo, eu entro na ideia, que é a premissa do que se vai escrever, né? Todos nós, quando vamos escrever, precisamos de uma ideia. Tudo parte de uma ideia. E muitas vezes nos dizem que é preciso ter uma boa ideia para se ter um bom livro, um bom filme, um bom espetáculo. E eu discordo veementemente disso. Uma péssima ideia pode se tornar uma obra gigante e maravilhosa. E eu vou dar como exemplo aqui um episódio da série Love, Death and Robots da Netflix, uma série que tem como premissa em todos os episódios a distopia, né? Todos os episódios são distópicos e são animações. O episódio em questão, que para mim sintetiza a péssima ideia, a ideia estapafúrdia que se torna uma obra-prima, é o episódio que se chama Quando o Iogurte Tomou o Controle. Esse episódio ele tem como premissa um iogurte em questão assumiu o controle, o poder dos Estados Unidos. Ele se torna presidente dos Estados Unidos. Se eu chego para você e digo que eu tenho uma ideia fantástica, a minha ideia é escrever um roteiro que se tornará um curta-metragem de animação que vai fazer com que um iogurte se torne presidente dos Estados Unidos, qualquer pessoa em sã consciência diria que eu estou louco, porque é uma ideia ruim. Para mim, esse episódio ele é fantástico. Ele é muito bom, porque é muito bem executado. A história é muito bem amarrada. É tudo muito bom. Acho que não tem como dizer outra coisa. Então, é isso. A ideia, aquele motorzinho que faz você sentar e começar a escrever, ela não precisa ser a ideia mais original do mundo, como é o caso desse episódio da série da Netflix. Não precisa ser a melhor ideia do mundo, como é o caso de obras que às vezes a gente se sente impactado. Vamos pegar aí na área do cinema, por exemplo, Matrix, que é um filme revolucionário em vários aspectos, tanto no aspecto da narrativa, da escrita do roteiro, quanto nos aspectos visuais. Você não precisa ser inovador quanto Matrix. Enfim, a ideia ela não precisa ser nada. Ela só precisa ter, você só precisa ter uma conexão suficiente com essa ideia, uma motivação suficiente com essa ideia para ela se desenvolver na sua mente e a partir desse desenvolvimento dessa ideia você construir um texto que faça o leitor se conectar com a tua história. Então, não fique em busca da melhor ideia. Apenas trabalhe as ideias que brotarem na sua alma e que você fale, poxa, eu consigo escrever algo muito bom com essa ideia. Então é isso. Qualquer ideia pode se tornar um bom roteiro. Mas e aí, quando a gente já tem uma boa leitura de mundo, a gente tem uma ideia, a gente sabe o que a gente quer escrever, um dos erros que a gente comete muito tem a ideia, senta e parte para a escrita sem um planejamento. Eu já deixei muitas ideias morrerem por não planejar a minha escrita. Eu tenho vários e vários livros
que quando eu era mais jovem eu começava a escrever sem ter um planejamento e a história morria. E aí, o que é esse planejamento? Eu não gosto muito de ter metodologias específicas, dizer que metodologia específica vai funcionar para todo mundo. Eu acho que não é isso. Mas para mim, o que funciona é, a partir do momento que eu tenho uma ideia, eu costumo cozer esta ideia na minha mente durante algum tempo. Isso dura uma semana, 2 semanas, esse é o meu processo. E aí eu fico ali cozendo essa ideia, pensando nos personagens, pensando em como a história começa e como ela pode terminar. Então, esse é o primeiro passo para mim desse processo da escrita. O processo para mim da escrita ele começa antes, bem antes, é quando eu estou ali pensando naquela ideia. Quando eu encontro o momento em que, poxa, eu sei onde meu personagem principal ou minha personagem principal começa a sua trajetória e sei onde ela termina ou ele termina. Aí eu sento para escrever uma sinopse ou um resumo dessa história. Vou escrever um resumão do que se tornará a história. E aí eu não preciso de tantos elementos, de tantos detalhes. Eu preciso que o arco narrativo esteja com coerência, esteja completo, né? Para que eu não me perca nesse caminho. Quando eu encontro meu arco narrativo, eu começo a pensar nos capítulos. Se eu estou falando de um livro, começo a pensar nas cenas, né? Se eu estou falando de um roteiro para teatro ou para cinema. Então você faz uma sinopse, seja dos capítulos ou das cenas que você vai escrever. E aí, a partir desse resumo, dessas sinopses, você terá muito menos risco de se perder no caminho da sua escrita. Possivelmente você conseguirá escrever o teu texto sem se perder e sem chegar numa encruzilhada onde você não sabe qual caminho seguir com a tua história. E aí, uma outra questão bem importante de a gente pensar é: como é que se tem uma escrita criativa? Estou escrevendo, mas como ela se torna criativa? O que é uma escrita criativa? Do meu ponto de vista, e aí é apenas das minhas leituras, das minhas vivências e das minhas experiências, a escrita criativa, ela não tem uma forma, um padrão, ela tem uma sensação, ela tem uma emoção, ela tem um impacto que ela causa em quem lê. Para que eu alcance esse lugar, e olha que eu nem me considero ainda uma pessoa com uma escrita madura, com aquela criatividade pujante, mas com maturidade, mas para encontrar esse lugar do criativo, eu tento romper com tudo que eu já vi. É muito louco isso, porque ao mesmo tempo que a gente tem que ter leituras, a criatividade ela parte de um lugar de ruptura com o que é conhecido. Ser criativo é você não se contentar com o que está posto, é você não se acomodar com as estéticas postas, com os formatos e modelos dispostos à sua escolha. É você misturar tudo e tentar criar algo seu. Eu acho que a criatividade ela é o ponto de encontro entre o conhecimento que você tem e a ruptura com esse conhecimento, formando aqui um espaço onde você preenche com a sua identidade. Não sei se ficou claro, se ficou bem objetivo isso, mas a criatividade ela está num lugar onde você desenvolve a sua identidade, né? Quando você busca a sua forma de escrever, a sua forma de se expressar, que ela não é necessariamente baseada em nada do que tu leu. O que tu leu te dá base para você escrever bem, para tu ter uma ideia dos caminhos que se pode seguir.
Mas como você vai caminhar, aí é uma escolha sua. E aí que entra a criatividade para mim. Por fim, quando você finaliza uma obra, chega o momento da edição e do desapego. Eu acho que isso também tem a ver com ser criativo. É quando você produz tanta coisa, tu escreveu tanta história, tu desenvolveu tanta coisa que ao terminar a escrita, tá sobrando. E aí você vai editando, você vai tirando, e às vezes quando você tira algo, você tem que colocar outro, e quando você coloca outra coisa, te dá gatilhos para ir ajustando e costurando a sua história. E a edição é um dos processos mais importantes da escrita, porque é quando você termina a obra, deixa ela descansar, isso é importante, deixa a obra descansar ali por mais 5, 15, 20 dias, um mês, não sei. Tente se limpar da obra. Você ficou mergulhado na obra, agora tente se secar dessa obra para quando você fizer a primeira leitura, você se sinta como um leitor, né? Encontrando com a obra pela primeira vez, né? Eu acho que isso é legal também, esse processo, porque daí você consegue ter um certo afastamento para ter uma autocrítica do trabalho. E nesse processo de edição também é importante mandar para pessoas em quem você confia, para que essas pessoas deem um feedback para vocês. E a partir desses feedbacks, a partir da autocrítica, você costurar o texto para que ele tenha corpo, coerência e paixão, para que as pessoas que forem ler você se conectem com o que tu decidiu apresentar a elas. Bem, essa é uma síntese do que nós programamos para esta, que seria uma oficina e teria ações interativas, mas aqui nós fizemos uma exposição para que pessoas tenham acesso a um conteúdo que é básico, que é simples, mas que às vezes a gente acaba não percebendo que na simplicidade está a força motriz que nos faz seguir adiante. Então, eu espero ter contribuído com vocês. E em nome da Lei de Incentivo Federal à Cultura, da Zenital Produções, que é a idealizadora do Segunda Madeira Festival de Teatro, e em nome do Banco da Amazônia, que é o nosso patrocinador, e da Secretaria Especial de Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal, eu agradeço a todos e todas que acompanharam essa Pocket Oficina.